Mas fui aprovado na prova da PRF pro Pará. Na verdade, aprovado não. Eu fui classificado, infelizmente, fora das vagas. Eu estudei mais ou menos 2 meses e meio para a prova e passei nessa primeira fase. Para mim foi uma vitória muito grande porque de 12 mil candidatos eu ter ficado entre os 300 melhores, para mim foi algo assim que realmente não imaginava. Eu posso dizer que foi um milagre divino, aliado com a dedicação e o esforço que eu tive nesse período. No Pará, eram 60 vagas para ampla concorrência, se não me engano. E a correção da prova para ampla concorrência era 280 redações. E a minha posição foi 281. E o pessoal, só que eles chamaram 306 pessoas. Então eu brinco dizendo que eles, assim que eu entrei, eles fecharam a porta, porque eu entrei no finalzinho. Chances reais de ser convocado para de ser realmente convocado depois, numa segunda turma, na terceira turma, não sei. Sinceramente, eu acho que são mínimas. Porém, já estava me preparando para o TAF, vou continuar me preparando. Tenho uma certa dificuldade no TAF, principalmente no salto, pela minha estatura. Tenho 1,69 e eu sei que para quem é mais baixo é mais difícil passar nesse tipo de prova. E eu acho, né? Algumas pessoas já comentaram que eles fazem esse teste de 2 metros para justamente quem é baixo ser eliminado. Só que eu não vou vacilar, não. Vou continuar treinando, tentando até conseguir fazer fortalecimento muscular para explosão e melhorar a técnica com bastante repetição para conseguir o objetivo. Mas a verdade é que, voltando a falar da prova, eu me surpreendi. Eu fiz 83 pontos, né, com as 12 anulações que ocorreram. Eu me beneficiei de algumas outras, eu havia acertado, então não fez muita diferença. Eu acredito que eu ganhei uns 6 pontos, aí 7 pontos. Então, pra mim foi uma surpresa eu ter passado com apenas 2 meses e meio de estudo regular. Mas você pode dizer, mas você estudou 2 meses e meio? Não. É a questão da carga de estudo, né? Quanto você já estudou? O estudo é uma coisa que você vai acumulando com o tempo. Entre 2015 e 2016 eu estudei para a prova do INSS, nível médio, né? Eu estudei muito, tive os primeiros contatos com direito administrativo, direito constitucional, com a 8.112, com as leis, né? Porque eu nunca havia estudado para concurso. Então eu estudei, me preparei, fiz na época 84 pontos na prova, aqui para Bahia, e não passei. Passei mais longe que nem classifiquei, enfim. Fiquei longe, distante demais, porque as cabeças fizeram 110, 115 pontos, foi algo assim absurdo. Então, eu fiz 84, errei minha estratégia porque quis responder todas as questões. Então, acabei errando muitas que eu não sabia. Talvez eu ficasse até com uma posição melhor, tivesse até classificado nesse concurso do INSS, eram pouquíssimas vagas, 1.000 pessoas para uma vaga. Então, foi assim algo, uma exigência muito grande para esse concurso. Só que depois disso eu desanimei, não estudei mais, passei 2016 sem estudar 2017. Chegou em 2018, eu, com a possibilidade da prova da PF e da PRF, eu resolvi comprar um curso do Aprova para estudar para a prova da PF. Mas a verdade é que eu não estudei nada. O que é que eu fiz? Eu estudei português, né? Nesse concurso, em 2018 agora. Estudei direito penal, porque eu também não tinha noção do que é direito penal. E estudei não, na verdade fiz as aulas, né? Foi basicamente isso. Aí isso foi logo no início do ano, eu estudei mais. E aí quando chegou mais ou menos de outubro, novembro, que saiu o edital da PF, eu vi que eu não tinha condição nenhuma de fazer a prova, pelo nível da prova de informática, pelo nível da prova de contabilidade, pelo nível da prova em si, que é um nível muito alto. Eu falei, eu não tenho chance nenhuma. Então como eu estava vislumbrando
a prova da PF sair, da PRF sair, eu estava trabalhando e tal, porque eu trabalho como autônomo, tem uma marcenaria. E aí eu resolvi estudar para a prova da PRF quando saiu o edital. Resolvi estudar muito mesmo, passar mais de 10 horas estudando por dia. Foi isso que eu fiz. Mas como eu trabalhava, né, final de ano, na época que a gente entrega muito serviço, eu tive uma certa dificuldade em manter esse ritmo de estudo. Então o que eu fiz? Eu, nas horas que eu tinha disponível, eu comecei a estudar. E faltando 20 dias para a prova, 15 a 20 dias para a prova, eu falei aqui para minha sócia, falei, ó, nesses dias eu não vou pegar nenhum trabalho de marcenaria, eu só vou estudar para a prova. Foi isso que eu fiz. Tentei revisar o máximo que eu pude. Direito penal, CTB, que eu também nunca tinha tido contato, fui estudar mesmo a fundo assim. A gente tem um contato quando eu tirei a carteira, mas tem mais de 9 anos, então na parte teórica, digamos assim, eu esqueci muita coisa. E aí estudei o CTB, estudei as resoluções, não estudei todas, as grandes eu nem peguei, pra ser sincero. Vi várias aulas de vários professores, vários cursos, eu vi várias aulas do professor Johnson Pestana, ótimas aulas de resolução que ele deu. Eu vi as aulas do Alphacom, de processo penal, ótimas aulas de processo penal. Vi as revisões de... Não estudei direito administrativo, só peguei o material que eu já tinha lá de 2016 lá. Revisei aquele material com as aulas que o Thales Roberto dá lá, pelo Alphacom. Peguei as aulas do professor Norberto Florindo do Alphacom, de processo penal, que eu também nunca tinha visto na minha vida. E português, eu só revisei o material que eu tinha na minha mão, um material muito bom do curso à prova da professora Adriana Figueiredo. E comprei aquele livro do Evandro Guedes, do Alphacom de 5.000 questões. Comecei a estudar muito por esse material. Comprei o material do Alphacom na época que saiu o edital, que foram as apostilas. Eu estudei alguma coisa para aquelas apostilas, sim. Então minha preparação foi baseada nisso. Eu vi que as aulas iam me atrasar, então eu foquei mais no meu estudo pessoal, né? Naquele ciclo EARA, ciclo do Fernando Mesquita, né? Que é o estudar, aplicar, revisar e adaptar. Eu tentei fazer o máximo com isso. Só que o grande problema que eu vejo no nosso estudo, pelo menos no meu, é a questão da revisão. É preparar o material e depois voltar para ele. Porque a gente deixa para fazer em cima da hora e não consegue voltar. Dá vontade de querer estudar todo o conteúdo e na hora não dá conta de revisar tudo. Mas algumas lições ficam, né? Quando a gente faz esse tipo de prova e vê que se a gente não tivesse tomado algumas atitudes, a gente teria ido muito bem. Ah, sim. Eu estudei a parte de informática com o professor Ricardo Beck, do Aprova, muito bom. Gosto muito das aulas de informática dele. Eu gosto muito dele como professor. Comprei o cursinho de revisão dele, estudei algumas coisas, revisei algumas coisas que me ajudaram na hora da prova. E na parte de física e matemática, eu sou engenheiro civil. Então eu tenho uma certa facilidade com esse tipo de conteúdo. Então eu estudei com aquele cara com parte de física com Me Salva no YouTube. E a parte de matemática com o... Poxa, eu esqueci o nome do professor. Sim, a parte de física com outro professor também muito famoso de física, que tem várias apostilas lá, que ele dá muita aula, muito boas as aulas dele de física. E a parte de matemática com o professor também, que tem lá um canal famoso no YouTube, umas aulas boas que eu tive lá com ele. Então eu sabia que nessa prova o diferencial seria a prova de física e matemática, que infelizmente é a realidade brasileira. Nós brasileiros não sabemos física e matemática. Como eu sou engenheiro, tenho certa facilidade com essas áreas, eu imaginei que esse seria o meu diferencial. Só que infelizmente saiu um pouco diferente do que eu havia imaginado. Eu sei que eu fiz a minha pontuação de física e matemática foi maior do que centenas de milhares de pessoas. Ou melhor do que milhares de pessoas, isso eu sei. Só que eu poderia ter fechado física. Estava fechado não, eu poderia ter errado uma, infelizmente eu errei duas de física. Acabei perdendo pontos preciosos. Aquela questão lá do tiro, se a bala ia pegar no alvo, eu ao invés de calcular, eu fui chutar, acabei errando. A outra do cálculo da curva centrípeta lá, da saída centrípeta, qual é uma pergunta lá que eu tinha chutei também errei. E a de matemática, eu fiquei indignado porque eu errei a questão da equação, se a equação
descrevia a equação de uma função afim, ou se o gráfico era de uma função afim, e não era, eu desenhei o gráfico lá em forma de sobe e desce, que da sequência numérica, eu acertei a primeira, errei a segunda, acertei a terceira. Na parte da vista, eu acertei as três, porque a gente que trabalha com engenharia tem uma facilidade em enxergar 3D, eu trabalho com isso no meu dia a dia, é isso. Então eu acertei as três, inclusive o pessoal do AlphaCon, quando corrigiu lá, errou, os dois professores erraram. Aí eu fiquei até maluco, eu falei, meu Deus, eu errei essa questão, não acredito que eu errei essa questão, não posso ter errado essa questão. Mas ainda bem eu não errei. E aí, quando eu vi a correção do estratégia com o professor Bruno Lima, ótimo professor de matemática, sabe tudo, conheço ele desde a época do curso de 2016. Tô gravando o vídeo aqui dele. E aí, quando eu vi lá, o professor Bruno Lima corrigiu conforme eu havia corrigido, então eu fiquei feliz porque minha resposta estava certa. Só que na parte de equação exponencial, eu estudei a teoria, sabia resolver as questões, mas os caras colocaram a zorra do número de Euler. Cacete, eu não sabia o número de Euler. Eu vi que era Euler ali, mas eu não sabia o valor de Euler. Só que o valor de Euler, hoje eu sei que é 2,71, não vou errar mais nunca. Só que aí eu deixei essas duas questões em branco, porque eu fico com medo de errar. Então, a minha prova de matemática, se eu for somar aí, eram 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Das 8, eu fiz 5 pontos, errei 1, fiz 4. Fiz 4 pontos, fiz muito mais do que a maioria, eu sei. Então, só que a minha parte de direito não foi boa, principalmente processo penal, eu errei demais processo penal. Não era para ter chutado. Não chute prova do SESC. É furada. Fui seguir o conselho de novo e me lasquei. Se eu não tivesse chutado, informática eu chutei algumas questões, errei. Processo eu chutei algumas questões, errei. Se eu não tivesse chutado, eu teria feito uma pontuação melhor, uma possibilidade de estar entre as vagas. E aí, a lição que fica é uma questão de estratégia, né? Quando você faz uma prova dessa, você tem que ter estratégia de como responder, do que fazer. E hoje, eu aprendi essa semana, que a prova da SESP você tem que ir procurando o erro da questão. Se eu tivesse ido procurando o erro da questão, em todas as perguntas que eu fiz, principalmente de português, principalmente de direito, principalmente de CTB, eu teria feito uma pontuação melhor. Quando eu fiz as contas, eu vi que eu poderia ter ganho aí mais uns 10 pontos preciosos se eu não tivesse respondido as coisas na pressa, sem analisar a questão a fundo. Então, são 10 pontos preciosos. Eu brinco que a minha nota foi 83, foi a nota de corte do Pará. Então, é o que faz a diferença. Eu sei que muita gente estudou anos, se preparou anos para essa prova e não se classificou por causa desse tipo de coisa. Então, são aprendizados que a gente tem que carregar para o resto da vida e para aplicar nas outras provas. Então, para você, eu fiquei em 271, estou muito distante de ser aprovado, mas vou insistir, vou fazer o teste físico, vou lá para o Pará, sou da Bahia, vou lá para o Pará fazer a prova, o teste físico, vou fazer os exames e para poder ter uma chance de ser classificado. Meu desejo é continuar me preparando, vem a prova aí, Polícia Civil do DF, vem outros concursos bons na área policial, mesmo que não seja agora, eu vou continuar estudando porque é uma coisa que eu estou gostando de fazer, uma coisa que eu sempre quis ser. E infelizmente nunca me dediquei para isso. Eu sei que aprovação de concurso é trabalho, é dedicação, são horas de estudo acumulado, aquelas horinhas diárias que você tira, que são preciosas. E é motivação, muita dedicação, aproveitando cada momento e nunca desanimando, porque uma hora vem, pode não ser agora. Eu sei que a minha chance de passar são mínimas de ser chamado para fazer o curso. Porém, não vou desanimar, vou continuar estudando, porque vai que eles chamam os excedentes. Eu sei que vai sair muita gente no TAF. Eu espero não ser uma dessas pessoas. Quem sabe eu galgo degraus até ficar próximo ali para ser convocado. Então, galera, um abraço. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui de improviso, maluco. Mas tá valendo aí. Um abraço. Parabéns para quem passou. E força para quem não passou. Vamos continuar, que a vitória vem.